Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre as energias do mês de novembro de 2024. A gente vai se encaminhando para o final do ano gregoriano, mas lembrando que para a astrologia nós ainda estamos dentro de um grande ciclo que se iniciou lá no Ano Novo Astrológico em março, com a entrada do Sol no signo de Áries e, consequentemente, vai até março do ano que vem. A gente está agora entrando no 8º signo do ciclo zodiacal, que é Escorpião. E sim, naturalmente é um mês que traz esse convite a profundas transformações, a grandes percepções sobre a nossa realidade, onde estão os nossos apegos, onde estão os nossos bloqueios. Então, sim, traz questões mais profundas, delicadas, incômodas, naturalmente. Isso falando sobre a astrologia. Já para numerologia, que é também uma informação muito valiosa que eu gosto de trazer, a gente tem no mês de novembro sempre um mês 2, porque novembro é 11, 1 mais 1 vai dar 2. Só que naturalmente o número 11 ele é um número mestre, então ele é analisado sozinho e ele é um número que fala de inspiração. Ele é um número que fala de conexão espiritual. Então aqui a gente está falando desses processos mais sutis que acontecem através da nossa conexão com campos maiores de energia. Já o 2, que é o número final aí, ele é um número ligado às nossas relações e à conexão com a nossa intuição. Então, um lado mais emocional e relacional. E aí, juntando tudo isso, a gente tem esse convite a buscar mais a diplomacia, o equilíbrio, a gentileza. O 2, ele fala muito desse contraponto, é uma energia naturalmente mais libriana. Só que, claro, a gente carrega isso para o mês escorpiano, então tem sim esse aprofundamento das nossas questões e, por que não, das projeções que a gente faz nas nossas relações. Eu gosto de pensar assim, que é sempre sobre a gente, não sobre o outro. Não que o que ele faça ou deixe de fazer não seja real, não seja válido e não nos afete. Mas por que nos afeta, do modo que nos afeta e como a gente tende a lidar com isso, cabe apenas a nós. E até essa questão energética e vibracional da gente atrair pessoas para a nossa vida. Por que a gente atrai? Por que existe esse imã? São questões muito profundas e muito invisíveis, né, energéticas, que a gente precisa estar atento mais durante esse mês. Só que, se a gente quiser analisar o mês de novembro de 2024 especificamente, porque novembro é uma energia geral, todo ano vai ter essa energia. Mas novembro de 2024, eu vou somar esse mês 2 com o ano 8, que é 2024, porque é 2 mais 2 mais 4. E aqui eu vou ter a soma 10, que para numerologia não serve, né? Eu vou somar 1 mais 0 e eu vou ter a soma 1. Então, novembro de 2024, especificamente, vai ser o mês número 1. E o mês número 1, ele é um mês com uma energia um pouco ariana, entre aspas. Aqui a gente está falando de um mês movimentado, agitado, cheio de coisas acontecendo, que pode pedir para gente mais autonomia, independência e muita coragem, e que a gente olhe mais para si, não num sentido egoísta, mas num sentido de se autoafirmar. Então, querendo ou não, a gente entra um pouco em conflito
com a energia do 2 de novembro em geral e a energia de novembro de 2024, porque é o 2 e é o 1, é o outro e sou eu. E eu vou ter que encontrar aí esse equilíbrio. Vai depender muito de cada um, porque cada um tem a sua dinâmica relacional e às vezes de uma maneira geral, mas às vezes em cada relação a gente tende a estar numa ponta dessa oposição. Ou eu olho demais para o outro e me nego as minhas necessidades, ou eu penso apenas em mim e esqueço tudo que o outro gostaria ou quer contribuir ali. Então a gente tem que estar um pouco mais consciente disso, analisar essa questão. E eu, em última instância, diria que tem a ver com essas questões de projeção das nossas dores, das nossas feridas, naquele que está diante de mim. Em algumas pessoas, eu vou projetar o meu melhor, eu vou projetar o meu amor, o meu respeito, a minha admiração, e é uma projeção também, só que é uma projeção positiva, ela não incomoda, ela preenche. Em outras pessoas, eu vou projetar o que eu tenho de mais incômodo em mim, que eu não sei lidar, o meu egoísmo, a minha inveja, a minha ganância ou a minha dor, enfim, qualquer ferida que eu tenha de abandono, traição, rejeição. Então são muitas dinâmicas que acontecem e a gente está sempre sendo convidado pela vida, ela coloca na nossa frente essas situações. Não para nos punir, não para que a gente sofra, não, ela está tentando mostrar, olha, essa dinâmica aqui que você está criando e recriando, porque é a sua ferida. Olha para essa ferida e cura ela que vai sumir da sua vida. Questões, pessoas e situações assim. E a gente não percebe. A gente fica replicando, então em algum momento a gente vai ter que perceber essa dinâmica e perceber que as coisas que nos acontecem, elas são para o nosso bem, em última instância. Eu sei que na hora que acontece é um pouco desafiador, mas a gente entender também qual é o nosso papel ali, qual que é o nosso aprendizado, não no sentido de se culpabilizar, nem se vitimizar, mas no sentido de evoluir. E isso nos liberta e nos abre o campo para novas experiências, para novas possibilidades. É muito mais vantajoso, enfim, é muito mais maravilhoso viver a vida dessa forma. Esse mês tá bem interessante, mês de novembro, né? Porque a gente tem a lua nova acontecendo exatamente no dia 1º. Então é um mês que vai junto com os ciclos lunares. A gente começa o mês com uma energia nova, tanto no calendário quanto no céu, e a gente finaliza o mês com uma lua minguante. Então uma energia mais baixa, um cansaço maior. A gente vai perceber exatamente o mês seguindo esse ciclo, o que pode dar essa impressão que a gente começa o mês mais animado, motivado, cheio de energia, e finaliza o mês bastante cansado, bastante fechado, né, também com essa vontade de ficar mais quietinho, mais recluso e muito reflexivo, principalmente agora nessa reta final do ano. Então vai estar bem alinhado. E como eu já comentei, então, o primeiro aspecto astrológico que eu queria falar é dessa lua nova no signo de Escorpião. Então o ciclo escorpiano começa e uma lua nova, ela sempre traz esse convite a renovar as energias, para que a gente de fato comece algo novo na nossa vida. E quando se trata de Escorpião, a gente sempre está sendo chamado a transformar, a mudar algum aspecto, a se curar, para que a gente possa acessar novas camadas de realidade que fazem a gente ser mais a gente mesmo. Porque desde pequeno a gente vai criando camadas e camadas e camadas de proteção, de disfarce, máscaras para se proteger, para se adaptar, e isso vai afastando a gente cada vez mais da nossa essência.
Imagina aquelas bonecas russas que tem uma bem pequenininha e tem outra maior, 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 até a maior zona. A gente se identifica com aquela última boneca e a gente está tão distante daquela pequena bonequinha que é a nossa essência ali primordial, né, que representa também a nossa criança, que era o mais criativo e autêntico possível, né, a bonequinha ali, que era a gente ali no seu estado natural e genuíno. E a gente vai criando essas camadas junto com o crescimento, então até isso, né, indica esse crescimento humano do corpo e os acúmulos e máscaras e coisas que vão acontecendo e também sendo armazenados ali, né, e vão criando essas camadas. E a lua em escorpião, a energia escorpiana de uma maneira geral, ela pede para a gente transmutar esses aspectos, ela pede para a gente acessar algumas dessas camadas onde ficou alguma dor, onde ficou algum bloqueio, onde ficou algum trauma, que está diretamente relacionado com a forma com que a gente vive a nossa realidade hoje, alguma dificuldade que a gente tenha. E a gente não percebe que tem relação direta com essas questões mal resolvidas do nosso passado. O nosso campo inconsciente interno, uma parte aqui, né, que a gente não acessa com o corpo físico, não é uma parte física nossa, apesar de a gente imaginar o inconsciente aqui na nossa cabeça, na nossa mente, a gente não consegue abrir a cabeça e encontrar o inconsciente ali, mas ele é um espaço de armazenamento de tudo que a gente viveu. O que a gente lembra, o que a gente não lembra, o que a gente tem consciência e o que a gente não tem consciência. Então, acessá-lo é muito importante para a gente liberar partes nossas que continuam lá presas a questões, situações, traumas que a gente viveu em algum momento da nossa história. E às vezes, como eu já comentei, a vida, no intuito de nos ajudar, e aqui a vida eu falo essa inteligência divina maior, ela nos traz situações que cutucam essas feridas, que acessam essas dores em algumas localizadas, né, essas dores localizadas em algumas dessas camadas. E aí a gente tem acesso ao que a gente sentiu um dia. Por isso que às vezes a nossa reação ela é tão desproporcional à situação em si, porque traz muita lembrança, traz muita coisa mal resolvida. E aí a vida traz isso pra gente novamente, para que a gente perceba, para que a gente libere, para que a gente se cure. Então, os desafios que acontecerem em novembro, eles vão estar muito relacionados a questões mal resolvidas que estão armazenadas dentro da gente. Então guarda essa informação e presta mais atenção ao que te incomoda, aos desafios, às coisas que forem acontecendo durante o mês, porque essa é uma chave muito valiosa para a gente se libertar de vez daquilo que nos prende. Outro ponto que reforça bastante o que eu acabei de falar, principalmente no início do mês, é a oposição de Marte com Plutão. Marte está em Câncer, retrógrado, Plutão está se despedindo de Capricórnio, ele vai entrar em Aquário novamente lá no dia 19 e isso vai ser definitivo. Então a gente entra de fato numa nova era, uma era aquariana que vai trazer muitos avanços tecnológicos e a gente precisa acompanhar esses avanços num nível ético, social e espiritual, mas isso é uma questão um pouco mais coletiva, que eu não vou entrar aqui agora. E essa oposição, no sentido mais pessoal, pode deixar todo mundo com as energias, os nervos à flor da pele. Então, isso também mostra algumas questões desafiadoras, conflitantes, vindo à tona, trazendo, né, essas questões de feridas, principalmente familiares, tá? Porque como a gente já sabe, né, essas questões que a gente vai acumulando, elas vêm lá da nossa origem, elas vêm lá da nossa infância. E muitas primeiras vezes que a gente teve de sentimentos, de sensações, de acontecimentos, foram
na nossa infância e envolvem essas pessoas do nosso convívio familiar. Então é natural que também ressurjam questões, conflitos num nível mais íntimo. E claro, no coletivo as coisas elas podem sim estar também um pouco mais intensas. Mas seguindo aí, na segunda semana do mês, a gente vai ter uma lua crescente no signo de Aquário. Então, a primeira quinzena do mês de novembro, ela tende a ser mais movimentada. Como o Mercúrio, ele entra no seu movimento retrógrado no final do mês, a gente tem que focar aí nos primeiros 20 dias do mês para ser o mais produtivo possível, para a gente resolver coisas importantes, assuntos que precisam da nossa atenção, que envolvem documentação, questões práticas, técnicas e burocráticas, porque em dezembro, com Mercúrio retrógrado, a gente vai ter um pouco de dificuldade, atraso, aquela coisa de sempre, tá? O importante é a gente não criar uma energia de medo, uma energia de, enfim, de dificuldade para lidar com isso, porque é algo natural que vai continuar acontecendo 3 vezes por ano durante toda a nossa vida, porque Mercúrio, ele tem esses ciclos, tá? Então, se tiver alguma coisa assim que você quer muito resolver ainda em 2024, algum assunto, alguma questão mais prática mesmo, tá? Mais burocrática, que envolva documentação, que envolva comunicação, foca nesses primeiros 20 dias de novembro, porque depois, até dezembro, ele fica retrógrado, e aí entra, né, as festas de final de ano, e a gente só joga lá para janeiro, e em janeiro Marte também vai estar retrógrado, né, ele entra em dezembro ainda, mas eu diria que o céu só vai estar com esse sinal verde novamente, principalmente por conta dessas 2 retrogradações, lá no final de janeiro, ou início de fevereiro. Então é realmente um hiato aí, um ponto importante para a gente ter em mente. Foca nesses primeiros 15 a 20 dias para resolver coisas importantes que precisam ser finalizadas ou resolvidas ainda em 2024. No dia 15, a gente vai ter uma lua cheia no céu. E essa lua cheia vai acontecer no signo de Touro, que é um signo extremamente prático e talvez um pouquinho apegado. Como o Sol está em Escorpião e ele está iluminando essa lua em Touro, é como se o Sol, a consciência maior, estivesse iluminando os nossos apegos, principalmente materiais, emocionais talvez, mas está ali trazendo à tona os nossos apegos, os nossos medos, os nossos bloqueios mais fortes, principalmente em relação aos nossos valores, ao que a gente valoriza, acredita, ou no sentido do quanto eu me valorizo, das questões financeiras, sim, também, porque não, né? O quanto a gente projeta no dinheiro as nossas feridas, as nossas dificuldades de valorização, porque o dinheiro é neutro. A gente é que coloca um peso nele, né? Enquanto sociedade a gente é ensinado, mas cada um tem uma relação pessoal com o dinheiro, pode perceber. E o quanto também a gente absorve isso do nosso sistema familiar, porque é como a gente aprendeu a lidar desde pequenos, vendo os nossos pais agindo de determinada forma em relação a essa energia tão valiosa na nossa sociedade hoje, mas também tão distorcida. E uma semana de lua cheia, de uma maneira geral, é a semana mais intensa do mês. Aqui, essa lua cheia também vai estar acionando Urano em Touro. O pedido aqui é muito claro: mudança e desapego. A gente precisa, em alguma área da nossa vida, em algum aspecto nosso interno, mudar alguma coisa, desapegar, soltar, fazer esse processo de transmutação que está muito claro para a gente durante todo o mês. No dia 21, o Sol vai entrar em Sagitário e a gente vai sentir um bom alívio, porque a energia escorpiana, ela é muito profunda, ela é muito desconfortável para as pessoas que não estão acostumadas a focar em autoconhecimento, a encarar esse lado mais
desafiador que existe dentro da gente, a olhar para isso, né? E o Sol entrando em Sagitário, a gente ganha um otimismo, a gente ganha mais motivação, a gente ganha mais alegria, a gente ganha mais vontade de mudar, enfim, sair daquele lugar. É como se fosse um trator puxando a gente do carro atolado na lama ali, sabe? Vem um trator e puxa a gente ali, e é esse Sol em Sagitário. Então talvez a gente se perceba mais otimista, mais animado, até já sentindo essa entrada no finalzinho de 2024, aí a gente já começa a ficar a um mês do Natal, do final de ano, das festas, que é uma energia bastante sagitariana, apesar de lá o Sol já ter entrado em Capricórnio. Mas a gente fica assim mais otimista nessa fase, porque é aquela sensação, o ano tá acabando, o ano que vem vai ser melhor, as coisas vão melhorar, enfim, é um otimismo positivo, mas claro que ele não pode ser vazio. Mas essa é uma questão que a gente vai ter que trabalhar num outro momento. Esse Sol entrando em Sagitário, ele vai fazer uma oposição com Júpiter, que está retrógrado em Gêmeos, e isso também fala dessa possibilidade de excessos. Pode ser um ano que muitas pessoas se exacerbem, sabe? Que passem do ponto na bebida, nos gastos. Então a gente pode perceber as pessoas um pouco mais fora do limite por conta de questões justamente mal resolvidas, tentando se compensar por um ano difícil, ou não sabendo lidar com as questões ali e acabando projetando em outras coisas. Então, cuidado com todo tipo de excesso nessa época aqui de final de ano. Já sabendo dessa possibilidade, se planeje os seus gastos, os seus presentes, faça ali um olhar atento, né? Tenha essa atenção para comida, para bebida e até para esse excesso de otimismo vazio, porque sem ação, sem planejamento, sem fé, ele não leva a nada, ele só deixa a gente iludido. No dia 22, o dia seguinte, esse Sol vai fazer uma quadratura com a Lua em Virgem e vai dar início à Lua minguante. Então, esse final de novembro, esses últimos 8 dias aí, vão ser um pouco mais pausados, lentos, cansativos. Vão ser dias que a gente realmente precisa de mais descanso, menos compromissos, menos pressão, porque a gente pode sim se sentir bastante sobrecarregado e sem energia. Querendo ou não, vai acumulando aquele cansaço do ano, né? A gente já tá ali no nosso limite, às vezes não tirou férias, né, durante o ano, principalmente para quem tá no Brasil, né? Aqui na Europa as férias são no meio do ano, mas a gente pode naturalmente e fisicamente até estar se sentindo mais cansado, mais esgotado, e mentalmente vem esse cansaço também de final de ano, porque a mente está precisando de um tempo. Então, se permita. Se você puder organizar a sua agenda aí do mês, faça essa divisão entre coisas, compromissos, resoluções mais para o início do mês e o final do mês um pouco mais tranquilo. E já que eu tô falando de agenda, eu vou abrir um parênteses aqui para falar da minha agenda astrológica, que na verdade esse ano é um guia astrológico 2025, e eu chamei ele de guia justamente porque ele tem esse formato aqui de livro, né, para quem tá fora do Brasil. Então essa é a versão aqui para a Europa, para os Estados Unidos e para outros países onde a Amazon atende, mas no Brasil vai ser em formato de agenda com espiral. Ela vai ficar pronta no início de novembro e eu não posso prometer aqui uma data exata para quem está assistindo no início do mês, de lançamento, porque eu estou finalizando os detalhes com a gráfica, depois tem a Amazon também que vai distribuir, mas eu espero que no máximo até o dia 10 de novembro essa agenda possa estar disponível para quem está no Brasil. Para quem está fora do Brasil, essa versão já está disponível e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser
adquiri-la. A boa notícia é que quem tiver agenda, quem adquirir agenda esse ano, vai ter acesso gratuito ao meu workshop Cocriando 2025, que vai acontecer em dezembro. Ainda estou definindo a data, provavelmente dia 14, tá? Um sábado. Então, quem tiver agenda, é só me falar, comprei sua agenda e tem acesso ao workshop. No Brasil, eu peço para você se inscrever na lista aqui de lançamento, porque eu vou avisar quando eu lançar essa agenda na primeira quinzena de novembro, e quem tiver na lista ainda vai ter um desconto nesses primeiros dias de lançamento. E também queria dizer que a versão pro Brasil, infelizmente, ela é limitada, porque eu não consigo enviar esse estilo aqui de impressão pela Amazon pro Brasil. Então, eu imprimi poucas agendas, tem um número bem limitado, tá? De verdade. Então, eu peço para você ficar atento aí na lista, né? Receber o e-mail, ou enfim, eu vou avisar pelas redes sociais para ter acesso a esse guia astrológico. Se você tá vendo depois, né, durante o mês, dá uma olhadinha que senão vai ter o link aqui embaixo, se você quiser adquirir o seu guia astrológico, né? No Brasil vai ser uma agenda, porque tem a espiral 2025, tá? Esse meu projeto para o ano que vem, né? Para quem quiser se planejar com os astros. Tem algumas mudanças da versão de 2024, tá? O estilo das páginas, mas vai ter sempre as mensagens diárias, agora para todos os dias, inclusive fim de semana, que ano passado não tinha, céu da semana, enfim. A parte inspiracional, ela continua, é até melhor, é só essa questão mais de gráfica mesmo, né, do espaço, talvez, né, deixá-la um pouquinho mais enxuta, para que ela ficasse mais acessível, né, e também mais carregável, né, que desse para carregar aí, para levar para outros lugares, porque a agenda do ano passado ela ficou um pouquinho mais pesada, né, no sentido físico mesmo, de peso. Então, é isso. Fecho parênteses. A gente vai ter, no dia 25, Mercúrio ficando retrógrado, como eu já comentei. Mercúrio retrógrado, ele tem uma questão que os astrólogos falam, né, da sombra de retrogradação. Então, não é só a partir do dia 25 que aí a gente começa a perceber. Um pouco antes, ele já está na sombra, que são os graus que ele vai retrogradar. Então, na verdade, se fosse ver, nem seria os 20 dias do mês, seria até menos se olhar exatamente essa regra. Tá? A gente tem realmente pouco tempo em que Mercúrio vai estar livre, em que ele não vai estar na sombra, nem pré e nem pós-retrogradação, que é quando acaba. E aí, provavelmente, após a retrogradação, né, essa sombra vai até o final do ano. Então, realmente, assim, mas eu não gosto de ser muito radical, e eu diria que ali até o dia 20, 25 no máximo, mas nessa semana do dia 25, quando o Mercúrio entra no movimento retrógrado, a gente sente mais. Então, pode ser que a gente perceba alguns travamentos, né, algumas dificuldades, as coisas muito, né, lentas, travadas, difíceis. Lembrando que algumas pessoas sentem mais do que outras. Depende do que está ativando no seu mapa. Olha a área que você tem Sagitário, que vai ser a área do mapa ali ativada. Então tem uma leitura um pouco mais aprofundada, não tem como dizer de uma maneira geral. E aí a gente fecha o mês, né, esse resto de novembro, esses últimos 5 dias, com a lua minguante. A lua nova acontece só no dia 1º de dezembro, então a gente está ainda assim minguando e refletindo e finalizando, então pede sim fechamento, desapego, mas já começa a trazer uma nova alvorada para o mês que vem, para o próximo ciclo, para nossa vida deslanchar cada vez mais. E para fechar esse vídeo, eu quero trazer uma mensagem do oráculo para vocês, e eu vou usar o Tarô Zen do Osho, que é um que eu gosto muito. Inclusive ele tá lá na minha lojinha, Biblioteca do Despertar, para quem tiver interesse, é só clicar, eu vou deixar o link aqui nos comentários.
Mas eu quero que você se concentre agora, eu quero que você feche os seus olhos, respire. E eu quero que você escolha uma cartinha de 1 a 3. 1, 2 ou 3. E agora eu vou trazer uma mensagem para cada cartinha. Se você escolheu a cartinha número 1, você saiu com a carta Amistosidade. E é interessante porque ela é o 2 de copas. Então lembra que a gente está no mês 2, né, que é novembro. É uma carta que pede mais diplomacia, gentileza. Essa amistosidade é justamente nas nossas relações. Pode perceber que são 2 árvores aqui, né? De cores diferentes, indicando, né? Pessoas diferentes que pensam diferente de você. Então, talvez um mês para você focar nas suas relações e em resolver algum tipo de conflito que exista. Focar na cura de algumas feridas, de algumas relações. Pode ser que esse seja o enfoque do seu mês. Seja o momento de você olhar para suas relações e levá-las para um próximo nível, principalmente aquela que você sabe que está ali enroscada, que tem um desafio, que tem uma dificuldade de relacionamento. Então, aqui a mensagem ela é muito clara. E vai também muito nesse sentido de encontrar o equilíbrio, vai nesse sentido de olhar para o nosso egoísmo e talvez a gente precise ceder um pouco mais, ou pelo contrário, não, eu já dou tudo que a pessoa pede e me sinto vazia. Então é colocar mais limites, com amistosidade, né, com leveza, mas também encontrar esse meio termo e perceber, né, o quanto a gente compartilha coisas com as pessoas. A gente tem muitas coisas em comum, a gente olha só para o galho colorido diferente, mas a gente esquece que a gente compartilha muitas coisas, a gente tem um ponto em comum com todos que existem ao nosso redor. E a gente precisa olhar mais para aquilo que a gente tem em comum, ou olhar mais para a qualidade do outro, do que para os defeitos, o que tem de errado, o que eu não concordo, o que eu não gosto, porque se eu coloco um foco ali, aquilo vai crescer e ficar gigantesco diante de mim, tornando a relação com essa pessoa insuportável. Então, o foco é suas relações, para que você tenha um final de ano leve, tranquilo. Foca nessa questão das projeções que eu falei lá no início. Isso vale bastante para você que tirou a cartinha número 1. Se você tirou a cartinha número 2, você saiu com a carta Momento a Momento, que é o 2 de ouros. Então, mais uma carta número 2, muito alinhada com o mês de novembro. Só que essa energia, ela vai para esse foco no momento presente. Então, você está num momento da sua vida, uma fase, né? E esse mês ele pede para você tranquilidade, paciência, viva a sua vida, dê um passo depois o outro, foca no momento presente. Então, viver momento a momento é que não é hora de se preocupar lá com 2025 ainda, não é hora de você começar a planejar, você se preocupar principalmente, tá? É hora de você focar no que você pode fazer hoje. Para o tarô tradicional, essa energia é a do 2 de ouros, que fala assim de uma questão mais material, mais palpável. E é uma carta que pede equilíbrio. Então é hora de você também equilibrar as finanças, de você fazer um fechamento. Aquela questão que eu falei dos exageros, dos excessos de gastos, né, possíveis esse mês, né, e principalmente mais para o final do mês e principalmente dezembro ali com as festas de final de ano, valem muito para você que tirou essa carta. Então essa questão do equilíbrio vai muito para suas questões materiais e a carta pede claramente: não se preocupe e foque no agora. Viva a vida tranquilo, seguro, sabendo que o universo vai prover. Claro, sem exageros, sem excessos, mas confiando mais na capacidade que a vida tem de prover. Por fim, se você tirou a cartinha número 3, você pegou a carta Controle. E é uma carta muito forte, né? Até a imagem dela, alguém todo quadrado no seu trono moderno. E a palavra, ela é muito clara, né? Então, aqui você está sendo convidado
em novembro a soltar o controle, parar de querer controlar tudo e todos, cada vírgula, cada passo. E aqui quando eu falo de controle, não é falta de planejamento, tá? Planejamento é uma coisa, controle é outra. A gente pode ter um plano, uma meta, um direcionamento, mas a gente solta depois que a gente faz. A gente faz a nossa parte e confia no resto. E se começa a sair diferente do planejado, a gente confia que é melhor assim. Ou a gente ajusta as coisas para elas ficarem um pouco mais confortáveis para a gente vai ajustando. Mas o controle, ele fala de uma pessoa muito rígida. Então aqui a vida ela tá tentando te mostrar que talvez você esteja sendo rígido ou rígida demais em algum ponto da sua vida. A sua mente tá muito rígida. Aqui é uma energia extremamente mental, tá? Aqui é a carta do cavaleiro. O rei de espadas. Então aqui é uma energia mental, é aquela pessoa sentada no trono do controle. Eu controlo tudo, tudo seja do meu jeito. E uma pessoa assim, ela sofre muito porque as coisas nem sempre vão sair como a gente espera. E elas se isolam muito, porque elas têm que estar no lugar elevado de eu sou melhor e vocês têm que fazer tudo o que eu quero, então ela se afasta do mundo, ela se fecha nela mesma, nas próprias vontades, ideias fixas ali muitas vezes. Então a vida ela tá pedindo para você flexibilizar. É uma mensagem muito clara nesse sentido. Solta, desapega. Então a questão do desapego, ela vale muito para você. Tá bom? E é isso. Eu espero que seja um mês maravilhoso. De verdade, eu espero que você tenha lindas experiências, muitas coisas boas acontecendo e principalmente sabedoria para lidar com os desafios, porque a vida ela é um grande teatro e sempre vai estar acontecendo coisas boas, coisas não tão boas, então que a gente saiba transitar por tudo isso de uma maneira leve, tranquila e muito confiante, tá bom? Então, se você gostou, se fez sentido para você, eu peço para você deixar aqui embaixo o seu like nesse vídeo, se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito e deixar nos comentários quais são as suas intenções para o mês de novembro. Eu quero muito saber e eu programo que aqui nessa área de comentários tudo que você deseja que você coloque tenha muito mais chance de acontecer, se for para o seu bem maior. Então a gente se vê no Céu da Semana, aliás, durante o Céu da Semana, o podcast que eu faço semanalmente, eu vou me aprofundar em outros aspectos do mês, na entrada dos signos, né, dos planetas nos signos, que tem algumas mudanças. Eu não quis deixar aqui com muita informação, foquei no principal, em um panorama geral para o mês, e depois eu vou me aprofundando semana a semana, e eu agradeço se você quiser continuar esse trabalho comigo semanalmente aqui nos podcasts, diariamente nos posts do Instagram da Palavra do Dia, e quem gosta de ouvir também as minhas reflexões, no canal do Telegram eu faço também algumas reflexões durante a semana em forma de áudio, levo cartinhas também, provavelmente vão ter outras mensagens lá durante o mês, então é só você me acompanhar nas minhas redes, todas estão aqui embaixo. Beijo no coração e um excelente mês para você. Até mais. Tchau, tchau.